Sexta palestra: o Calvinismo e o futuro. Introdução. O calvinismo não foi meramente um movimento eclesiástico. O principal propósito de proferir minhas palestras neste país foi o de erradicar o conceito errôneo de que o calvinismo representou um movimento exclusivamente dogmático e eclesiástico. O calvinismo não se deteve numa ordem eclesiástica, porém expandiu-se em um sistema de vida. E não esgotou sua energia numa construção dogmática, mas criou uma vida e uma cosmovisão tal que foi e ainda é capaz de ajustar-se às necessidades de cada estágio do desenvolvimento humano, em cada um de seus departamentos. Ele elevou nossa religião cristã ao seu mais alto esplendor espiritual, criou uma ordem eclesiástica que tornou-se a pré-formação da Confederação de Estados, provou ser o anjo da guarda da ciência, emancipou a arte, divulgou um esquema político que deu à luz o governo constitucional, tanto na Europa como na América, encorajou a agricultura e a indústria, o comércio e a navegação, colocou uma marca completamente cristã sobre a vida da família e sobre os laços familiares. Com seu alto padrão moral, promoveu pureza em nossos círculos sociais e, para produzir este multiforme efeito, colocou sobre a Igreja e o Estado, sobre a sociedade e a vida da família, uma concepção filosófica fundamental, estritamente derivada de seu princípio dominante e, portanto, completamente própria. O calvinismo não pode ser fossilizado. Por si mesmo, isso excluiu todo o conceito de reprimitivização imitativa. O que os descendentes dos velhos calvinistas holandeses, bem como dos pais peregrinos, devem fazer não é copiar o passado, como se o calvinismo fosse uma petrificação, mas voltar à raiz viva da planta calvinista para limpá-la e regá-la, e assim fazê-la brotar e florir uma vez mais, agora completamente de acordo com a nossa vida atual, nestes tempos modernos e com as exigências dos tempos por vir. O calvinismo tem uma agenda para o futuro. Isso justifica o assunto de minha palestra final. É preciso um novo desenvolvimento calvinista de acordo com as necessidades do futuro. A perspectiva deste futuro não se apresenta a nós como todo estudante de sociologia reconhecerá em cores brilhantes. Eu não iria tão longe a ponto de afirmar que estamos às vésperas da falência social universal, mas que os sinais dos tempos são ameaçadores, não admite negação. Sem dúvida, imensos ganhos estão sendo registrados ano a ano quanto ao controle da natureza e suas forças, e neste aspecto a imaginação mais audaciosa é incapaz de predizer que altitudes de poder a raça pode atingir no próximo meio século. Como resultado disso, os confortos da vida estão aumentando. O intercâmbio mundial e a comunicação estão se tornando continuamente mais rápidos e comuns. A Ásia e a África, até recentemente adormecidas, gradualmente sentem-se puxadas para dentro do largo círculo da vida ativa. Ajudados pelo esporte, os princípios de higiene exercem uma influência crescente. Consequentemente, somos fisicamente mais fortes do que a geração anterior. Nós vivemos mais e, combatendo as deficiências e enfermidades que ameaçam e afligem nossa vida física, a ciência cirúrgica nos maravilha com suas realizações. Em resumo, ao lado material e tangível da vida, oferece a mais promissora das promessas para o futuro. Os avanços da civilização não trazem a solução. Todavia, o insatisfeito faz-se ouvido, e a mente pensante não pode suprimir suas dúvidas, pois não importa quão alto as coisas materiais possam ser estimadas, elas não preenchem o conjunto de nossa existência como homens. Nossa vida pessoal
como homens e cidadãos, subsiste não no conforto que nos cerca, nem no corpo, o qual nos serve como elo com o mundo exterior, mas no espírito, que internamente nos impele, e nessa consciência interior estamos nos tornando mais e mais dolorosamente cientes de como a hipertrofia da nossa vida exterior resulta numa série de atrofia da vida espiritual. Os avanços das artes não trazem a solução. Não é como se as faculdades do pensamento e da reflexão, as artes da poesia e da literatura, estivessem em suspensão. Ao contrário, a ciência empírica está mais brilhante do que nunca em suas consecuções. O conhecimento universal expande-se em círculos que se ampliam cada vez mais. E a civilização, no Japão, por exemplo, está quase deslumbrada por suas conquistas tão rápidas. Mas mesmo o intelecto não constitui a mente. A alma interior está empobrecida. A personalidade está assentada mais profundamente nos recônditos secretos de nosso ser interior, na qual o caráter é formado, o fogo do entusiasmo é aceso, em que estão colocados os fundamentos morais, em que as flores do amor florescem e em que nascem a consagração e o heroísmo, em que no senso pelo infinito nossa existência limitada alcança até os próprios portões da eternidade. É com referência a este assento da personalidade que ouvimos de todos os lados a queixa sobre o empobrecimento, degeneração e petrificação. O prevalecer deste estado de mal-estar explica o surgimento de um estado de espírito como o de Arthur Schopenhauer, e a ampla aceitação de sua doutrina pessimista revela que extensão deplorável este siroco já tem chamuscado os campos da vida. Os esforços para resgatar o caráter são insuficientes. É verdade que o esforço de Tolstói mostra força de caráter, mas mesmo sua teoria religiosa e social é um protesto em todo sentido contra a degeneração espiritual da nossa raça. Friedrich Nietzsche pode ofender-nos com sua zombaria sacrílega, contudo, o que é sua exigência pelo super-homem, senão o grito de desespero arrancado à força do coração da humanidade pela amarga consciência de que está espiritualmente consumindo-se de desgosto? Os movimentos políticos refletem visões pessimistas. O que é a social-democracia senão também um protesto gigante contra a insuficiência da ordem das coisas existentes? Semelhantemente, o anarquismo e o niilismo senão simplesmente demonstrar que existem milhares sobre 10 milhares que prefeririam demolir e aniquilar tudo do que continuar a suportar o fardo das condições atuais. O alemão, autor do livro Decadence des Völker, nada vislumbra no futuro, exceto decadência e ruína social. Até mesmo o sensato Lord Salisbury recentemente falou de pessoas e estados para quem já estavam sendo feitos preparativos para o enterro sem cerimônia. Quão frequentemente não tem sido traçado o paralelo entre nosso tempo e a época de ouro do Império Romano, quando o brilho externo da vida igualmente deslumbrava a visão, apesar de que o diagnóstico social não poderia produzir outro veredito senão completamente podre. E embora sobre o continente americano, no mundo mais jovem, prevaleça um tom relativamente mais sadio do que na senescente Europa, todavia, isso nem por um momento engana a mente pensante. É impossível para vocês excluírem-se hermeticamente do mundo. Vocês não formam uma humanidade separada, mas são membros do grande corpo da raça. E o veneno, tendo uma vez entrado no sistema num único ponto, no devido tempo, necessariamente, deve espalhar-se por todo o organismo. A expectativa
pela evolução natural não é encorajadora. Então, a questão seria com a qual somos confrontados é se podemos esperar que pela evolução natural uma fase mais elevada da vida social se desenvolverá do declínio espiritual atual. A resposta que a história fornece para essa questão está longe de ser animadora. Na Índia, na Babilônia, no Egito, na Pérsia, na China e em qualquer outra parte, períodos semelhantes de desenvolvimento foram seguidos por tempos de decadência espiritual e até agora, em nenhuma dessas terras, o curso decadente finalmente transformou-se num movimento para coisas mais elevadas. Todas essas nações têm perseverado em sua estagnação espiritual até o dia de hoje. Somente o Império Romano, a escuridão da noite, da desmoralização ilimitada, foi quebrada pela alvorada de uma vida mais elevada. Mas essa luz não surgiu por meio da evolução. Ela brilhou da cruz do Calvário. O Cristo de Deus revelou-se e a sociedade daquele tempo foi salva da destruição certa somente por meio de seu Evangelho. Novamente, quando no final da Idade Média a Europa estava ameaçada com a falência social, uma segunda ressurreição da morte e uma manifestação de novo poder vital foram testemunhados, agora entre os povos da Reforma, mas esta vez também não foi por meio da evolução, mas novamente por meio do mesmo Evangelho, pelo qual os corações estavam anelando e cujas verdades foram livremente proclamadas como nunca antes. Que antecedentes, então, a história fornece para levar-nos a esperar que uma evolução da vida a partir da morte na presente ocasião, enquanto que os sintomas de decomposição já sugerem o amargor da sepultura? É verdade que Maomé, no século VII, foi bem sucedido em causar um reboliço entre os ossos mortos através de todo o Oriente, lançando-se sobre as nações como um segundo Messias, até mesmo maior do que Cristo. E se fosse possível a vinda de um outro Cristo, excedendo em glória o Cristo de Belém, então certamente estaria encontrada a cura para a corrupção moral. Por isso, alguns, de fato, têm esperado ansiosamente a vinda de algum Espírito universal, glorioso, que possa novamente instilar seu poder vitalizante na corrente sanguínea das nações. Mas por que demorar-se por mais tempo em tais fantasias? Possivelmente, nada pode exceder o Cristo dado por Deus, e o que devemos esperar em vez de um segundo Messias é a segunda vinda do mesmo Cristo do Calvário, dessa vez com o cetro em sua mão para julgamento, não para dar início a uma nova evolução para a nossa vida amaldiçoada pelo pecado, mas para alcançar seu objetivo e solenemente concluir a história do mundo. Portanto, quer esta segunda vinda esteja perto e o que estamos testemunhando sejam as agonias da morte da humanidade, quer um rejuvenescimento ainda esteja reservado para nós, mas neste caso, este rejuvenescimento somente pode vir por intermédio do velho e todavia sempre novo Evangelho, que no começo de nossa era e novamente na época da Reforma salvou a vida ameaçada de nossa raça. Não existe receptividade moderna à verdade. Contudo, a característica mais alarmante da situação atual é a lamentável ausência dessa receptividade em nosso organismo doentio, a qual é indispensável para a realização da cura. No mundo greco-romano existiu essa receptividade. Os corações abriram-se espontaneamente para receber a verdade. Esta receptividade existiu na época da Reforma, em um grau ainda mais forte, quando grandes massas clamavam pelo Evangelho. Naquela época, como agora, o corpo sofria de anemia e a toxemia, igualmente, tinha começado, porém, não havia aversão ao único antídoto eficaz. Toxemia. Observação. Refere-se à intoxicação do sangue. É precisamente isso
que agora distingue nossa decadência moderna das duas precedentes, que a receptividade dos povos ao Evangelho está em decréscimo, enquanto que a aversão positiva dos cientistas a ele está em crescimento. O convite para dobrar os joelhos diante de Cristo como Deus muitas vezes é respondido com um meneio de ombros, se não com a resposta sarcástica, adequado para crianças e mulheres velhas, não para nós homens. A filosofia moderna, que é bem-sucedida, considera-se, numa medida sempre crescente, como tendo superado o cristianismo. Como chegamos à situação atual? A degeneração espiritual no final do século passado. Portanto, antes de mais nada, a questão que deve ser respondida é: o que nos conduziu a esta situação? Essa pergunta deriva sua suprema importância do fato de que somente um diagnóstico correto pode levar a um tratamento eficaz. Ora, historicamente, a causa dessa situação é encontrada em nada mais do que na degeneração espiritual que marcou o final do século XVIII. A responsabilidade por essa degeneração repousa, indubitavelmente, em parte, com as próprias igrejas cristãs, não excluindo as da Reforma. Exaustas por sua luta contra Roma, essas últimas caíram adormecidas, permitiram que as folhas e as flores murchassem em seus ramos e, aparentemente, tornaram-se negligentes quanto a seus deveres em relação à humanidade e a toda a esfera da vida humana. Não é necessário entrar nisso mais detalhadamente. Pode ser admitido que, com respeito ao fim daquele século, o tom geral da vida se tornara insípido e ordinário, desprezível e profundamente vil. A ansiosamente devorada literatura daquele período fornece a prova. Uma visão distorcida da natureza humana. Como reação contra isso, foi então feita a proposta pelos filósofos deístas e ateístas, primeiro na Inglaterra, mas depois principalmente na França, por parte dos enciclopedistas, para colocar toda a vida sobre uma nova base, virar de cabeça para baixo a ordem existente das coisas e organizar um novo mundo sobre a suposição de que a natureza humana continua em seu estado não corrompido. Esta concepção foi heróica e provocou uma reação. Ela tocou algumas das cordas mais nobres do coração humano. Mas na Grande Revolução de 1789, ela foi posta em prática em sua forma mais perigosa, pois nessa vigorosa revolução, nesta sublevação, não somente das condições políticas, mas ainda mais das convicções, conceitos e costumes da vida, dois elementos deveriam ser claramente distinguidos. As consequências da Revolução Francesa. Em um aspecto, ela foi uma imitação do calvinismo, enquanto que em outro estava em direta oposição aos seus princípios. A Grande Revolução Francesa não deveria ser esquecida. Nasceu num país católico romano, onde, primeiro na noite de São Bartolomeu e subsequentemente pela revogação do Edito de Nantes, os huguenotes foram massacrados e banidos. Após essa violenta repressão do protestantismo na França e em outros países católicos romanos, o antigo despotismo recobrou sua ascendência e essas nações perderam todos os frutos da reforma. Essa revolução, como caricatura do calvinismo, convidou e constrangeu para a tentativa de atingir a liberdade pela violência externa. E para estabelecer um estado pseudo-democrático de coisas que deveria impedir para sempre o retorno do despotismo. Assim, a Revolução Francesa, respondendo violência com violência, crime com crime, lutou pela mesma liberdade social que o calvinismo tinha proclamado entre as nações, mas tentada por ele por meio de um movimento puramente espiritual. Por isso, a Revolução Francesa, num certo sentido, executou um julgamento de Deus, um resultado que proporciona motivo de regozijo até mesmo para os calvinistas. As trevas de De Coligny
foram vingadas nos homicídios de Mazas em setembro. Mas essa é apenas um lado da moeda. Seu reverso mostra um propósito diretamente oposto ao sadio conceito calvinista de liberdade. O calvinismo, em virtude de sua concepção profundamente séria da vida, fortaleceu e consagrou os laços sociais e éticos. A Revolução Francesa os alargou e soltou completamente, separando a vida a vida não simplesmente da Igreja, mas igualmente das ordenanças de Deus, até mesmo do próprio Deus. O homem, como tal, cada indivíduo daqui por diante, deveria ser seu próprio senhor e mestre, guiado por seu próprio livre-arbítrio e bel prazer. O trem da vida deveria correr ainda mais rapidamente do que até agora, mas não mais obrigado a seguir os trilhos dos mandamentos divinos. O que mais poderia resultar, senão destruição e ruína? Perguntem sobre a França de hoje, que fruto o conceito fundamental de sua grande revolução produziu para a nação após seu primeiro século de livre influência tão rica em horrores. A resposta vem numa deplorável história de decadência nacional e desmoralização social. A degeneração moral na França. Humilhada pelo inimigo da além do Reno, internamente rasgada pela fúria da guerrilha, desonrada pela conspiração no Panamá e mais ainda pelo caso Dreyfus, desgraçada por sua pornografia, vítima da regressão econômica, estacionária e não somente isso, até mesmo diminuindo em população, como acertadamente foi dito pelo Dr. Garnier, uma autoridade médica no assunto, a França tem sido levada a degradar o casamento pelo egotismo. Egotismo, observação, o mesmo que egoísmo. A destruir a vida familiar pela luxúria e apresenta hoje em amplos círculos o espetáculo repugnante de homens e mulheres perdidos em pecado sexual anormal. Estou ciente de que ainda existem na França milhares e milhares de famílias vivendo sem reprovação, que amorosamente se entristecem pela ruína moral de seu país. Entretanto, há muitos círculos que têm resistido à falsa pretensão da revolução, e por outro lado, os círculos quase bestializados são aqueles que têm sucumbido ao primeiro assalto do voltarianismo. O efeito em outras nações. A partir da França, este espírito de dissolução, esta paixão de emancipação selvagem, se espalhou entre as outras nações e, especialmente, por meio de uma literatura infame e obscena, e infectou suas vidas. Então, mentes mais nobres, particularmente na Alemanha, percebendo que profundidade de iniquidade foi alcançada na França, fizeram a corajosa tentativa de conceber este sedutor e degradante conceito de emancipação de Deus numa forma mais elevada, embora ainda retendo sua essência. Filósofos de primeira classe, numa procissão pomposa, cada um construiu para si mesmo uma cosmologia, esforçando-se para restaurar um alicerce firme para as relações sociais e éticas, quer colocando-as sobre a base da lei natural, quer lhes dando um substrato ideal desenvolvido por suas próprias especulações. Por um momento, essa tentativa pareceu ter uma promissora chance de sucesso, pois em vez de banir Deus ateisticamente de seus sistemas, esses filósofos procuraram refúgio no panteísmo. E assim tornaram possível fundamentar a estrutura social, não como a francesa, sobre um estado natural ou sobre a vontade atomística do indivíduo, mas sobre o processo da história e a vontade coletiva da raça, inconsistentemente inclinando-se para o objetivo mais elevado. E, de fato, por mais de meio século, essa filosofia tem conferido uma certa estabilidade à vida,
não que alguma estabilidade real fosse inerente aos próprios sistemas, mas porque a ordem da lei estabelecida e as fortes instituições políticas na Alemanha emprestaram o suporte indireto da tradição para as paredes de um edifício que de outro modo teria desmoronado imediatamente. Contudo, mesmo assim, ela não poderia impedir que na Alemanha também os princípios morais se tornassem mais e mais problemáticos, os alicerces morais mais e mais inseguros. Nenhum outro direito, senão aquela da lei natural, recebia reconhecimento. E por mais que o desenvolvimento alemão e francês possam diferir entre si, ambos concordam em sua aversão e rejeição ao cristianismo tradicional. A ecrassez e infame de Voltaire já é deixada para trás pelas expressões blasfemas sobre Cristo de Nietzsche, e este é o autor cujas obras estão sendo mais ansiosamente devoradas pelos jovens da moderna Alemanha de nossos dias. A ruptura radical com a tradição cristã na Europa. Desse modo, então, nós, na Europa, ao menos, temos chegado ao que é chamado vida moderna, envolvendo uma ruptura radical com a tradição cristã da Europa do passado. O espírito desta vida moderna é mais claramente marcado pelo fato de que ela procura a origem do homem não na criação conforme a imagem de Deus, mas na evolução do animal. Dois conceitos fundamentais estão claramente envolvidos nisso. Primeiro, que o ponto de partida não é mais o ideal ou o divino, mas o material e o vulgar. Segundo, que a soberania de Deus, que deveria ser suprema, é negada e o homem rende-se à influência mística de um processo sem fim, um regressus e processus infinitum. A vida intelectual e a ânsia pelos prazeres. Da raiz desses dois conceitos férteis está sendo desenvolvida agora um duplo tipo de vida. Por um lado, a interessante, rica e altamente organizada vida dos círculos universitários, atingível somente pelas mentes mais cultas, e ao lado desta, ou melhor, muito inferior a ela, uma vida materialista do povo, ansiando por prazeres, mas ao seu próprio modo, também tendo seu ponto de partida na matéria, e igualmente, mas conforme seu próprio estilo cínico, emancipando-se de todas as ordenanças estabelecidas. Especialmente em nossas crescentes grandes cidades, este segundo tipo de vida está obtendo o controle, suprimindo a voz dos distritos rurais e está dando forma à opinião pública, que aprova seu caráter ímpio mais abertamente a cada nova geração. O dinheiro, prazer e poder social são os únicos objetos de busca, e as pessoas estão crescendo continuamente menos melindrosas com respeito aos meios empregados para garanti-los. Assim, a voz da consciência torna-se cada vez menos audível e mais opaco o brilho dos olhos, que nas vésperas da Revolução Francesa ainda refletiam algum lampejo do ideal. O fogo de todo entusiasmo mais elevado foi apagado, permanecem apenas brasas mortas. Em meio ao cansaço da vida, o que pode impedir o desapontado de se refugiar no suicídio? Privado da influência saudável do repouso, o cérebro está superestimulado e extenuado ao ponto de os asilos não serem mais a solução para os insanos. Se a propriedade não é sinônimo de roubo, torna-se uma questão discutida mais seriamente, que a vida deve ser mais livre e o casamento menos obrigação está sendo mais aceita como uma proposta estabelecida. A causa da monogamia não é mais digna de luta, visto que a poligamia e a poliandria estão sendo glorificadas sistematicamente em todos os produtos da escola de arte e literatura realista. A religião é considerada supérflua. Em harmonia com isso, a religião é naturalmente declarada supérflua porque ela torna a vida triste, mas a arte, sobretudo, a arte, é muito procurada, não por causa do seu ideal digno, mas porque agrada e intoxica os sentimentos.
Assim, as pessoas vivem no tempo e por coisas temporais e fecham seus ouvidos ao dobrar dos sinos da eternidade. A tendência irreprimível é fazer todo o conceito de vida concreto, concentrado, prático, e dessa vida privada moderna emerge um tipo de vida social e política caracterizada por uma decadência do parlamentarismo, por um desejo cada vez mais forte e um ditador, por um claro conflito entre pauperismo e capitalismo, enquanto armamentos pesados para a terra e para o mar, até mesmo ao preço da ruína financeira, torna-se o ideal desses estados poderosos, cujo anseio pela expansão territorial ameaça a própria existência das nações mais fracas. Pauperismo, observação, relativo à pobreza, indigência, pauperre. A aceitação do direito do mais forte. Gradualmente, o conflito entre o forte e o fraco tem crescido para tornar-se a característica controladora da vida, nascendo do próprio darwinismo, cujo conceito central de uma luta pela vida tem como motivo principal essa própria antítese. Desde que Bismarck o introduziu na mais elevada política, a máxima do direito do mais forte encontrou aceitação quase universal. Os eruditos e especialistas de nossos dias exigem, com crescente audácia, que o homem comum deve curvar-se à sua autoridade. O fim pode ser que, apenas mais uma vez, os princípios sadios da democracia serão banidos, agora para dar lugar não a uma nova aristocracia de nascimento mais nobre ou de ideias mais elevadas, mas para a grosseria e autoritária kratstocracia do poder brutal do dinheiro. De modo algum, Nietzsche é excepcional, porém proclama, como seu mensageiro, o futuro de nossa vida moderna. E enquanto Cristo, em divina compaixão, mostrou a simpatia do coração vencedor para com o fraco, neste aspecto a vida moderna também toma a base exatamente oposta, que o fraco deve ser suplantado pelo forte. Este foi o processo de seleção. Eles nos dizem, ao qual nós mesmos devemos nossa origem. E este é o processo que em nós e depois de nós deve ser executado até suas últimas consequências. Correntes atuais em conflito. Tentativas de se preservar o entusiasmo de vida. Entretanto, como observado acima, não deveria ser esquecido que flui na vida moderna um movimento lateral de origem mais nobre. Surgiu uma hoste de homens magnânimos, que, esquivando-se da frieza incômoda da atmosfera moral e pressentindo o perigo da brutalidade do egoísmo predominante, esforçou-se para colocar um novo entusiasmo na vida, em parte por meio do altruísmo, em parte mediante um culto místico de sentimentos, em parte até mesmo pelo chamado cristianismo. Estes homens, embora concordando com a escola da Revolução Francesa em sua ruptura com a tradição cristã e em sua recusa de reconhecer qualquer ponto de partida ao lado daquele do empirismo e do racionalismo, entretanto, como Kant faz, aceitando um dualismo grosseiro, tentaram escapar das consequências fatais de seus princípios. É precisamente deste dualismo que tiraram a inspiração para os mais nobres conceitos elaborados em suas teorias, incorporados em suas poesias, evocados diante de nossa imaginação em comoventes novelas, recomendando às nossas consciências em tratados éticos e nunca esqueçamos, não raramente concretizados na séria busca da vida. Com eles, a consciência, lado a lado, com o intelecto, mantinha sua autoridade, e essa consciência humana é assim ricamente dotada por Deus. Devemos à vigorosa iniciativa desses homens as numerosas investigações sociológicas e medidas práticas que têm suavizado e aliviado tanto o sofrimento e, por meio de um altruísmo ideal, têm envergonhado o egoísmo no coração de muitos. Tendo uma predisposição pessoal para o misticismo, alguns deles reivindicaram o direito de emancipar a vida interior da alma de todas as restrições da crítica. Perder a si próprio no infinito
e sentir o rio do infinito pulsar através dos mais profundos recônditos da vida interior é para eles a piedade desejável. Teólogos se esforçam para modernizar a religião. De maneira diversa, outros, especialmente os teólogos, numa extensão menos divorciada do cristianismo em razão de seus antecedentes, ofício ou ocupação erudita, concordando com este altruísmo e misticismo, incumbiram-se da tarefa de metamorfosear a Cristo de tal modo que ele poderia continuar a brilhar do trono da humanidade, como o ideal mais elevado do coração humano modernizado, cada um inspirado pela sinceridade e inspirando por seus intentos ideais. Estes esforços podem ser traçados de Schleiermacher para baixo até Ritschl. Portanto, aquele que desprezasse tais homens somente desonraria a si mesmo. Muito ao contrário, devemos ser gratos a eles pelo que se esforçaram por salvar igualmente aquelas mulheres de nobres aspirações que, por meio de seus romances escritos num espírito semelhantemente cristão, neutralizaram deste modo muito do que era egoísta e criaram tantas sementes preciosas. Até mesmo o espiritismo, apesar de estar cheio de erro, frequentemente tem recebido seu impulso de encantadora esperança de que o contato com o mundo eterno, destruído pela crítica, poderia ser assim restabelecido através de visões de médiuns. O dualismo ético favorece o abandono da fé evangélica. Infelizmente, por mais corajosamente que este dualismo ético possa ser concebido, e por mais corajosas metamorfoses que este misticismo possa favorecer, sempre se moverá furtivamente por trás dele o sistema de pensamento naturalista racionalista que o intelecto arquitetou. Eles exaltaram o caráter normal de sua cosmologia em oposição ao anormalismo da nossa fé, e a religião cristã, sendo anormalista em princípio e modo de manifestação, inevitavelmente perde terreno de tal modo que alguns dos nossos melhores homens não relutaram em professar que davam preferência não somente ao espiritismo, mas ao islamismo, e a Schopenhauer, ou até mesmo ao budismo, à velha fé evangélica. É verdade que toda a falange de teólogos, de Schleiermacher a Fleider, continuaram a prestar alta honra ao nome de Cristo, mas é igualmente inegável que isso somente foi possível pela sujeição de Cristo e da confissão cristã a metamorfoses sempre mais corajosas. Um fato doloroso, mas que torna-se absolutamente evidente se vocês compararem o credo agora corrente nestes círculos que é a confissão pela qual nossos mártires morreram. O abandono de doutrinas cardeais. Mesmo limitando-nos ao credo apostólico, que por quase 2000 anos substancialmente tem sido o padrão comum de todos os cristãos, encontramos que a crença em Deus como Criador do céu e da terra foi abolida, pois a criação foi substituída pela evolução. Também foi abolida a crença no Filho de Deus, como nascido da Virgem Maria, por meio da concepção do Espírito Santo. Além disso, foi abolida por muitos a fé em sua ressurreição, ascensão e retorno para julgamento. Finalmente, foi abolida até mesmo a fé da Igreja na ressurreição da morte, ou pelo menos na ressurreição do corpo. A nova religião cristã é totalmente diferente em princípios. O nome da religião cristã ainda está sendo mantido, mas em essência tornou-se uma religião completamente diferente em seus princípios, até mesmo de um caráter diametralmente oposto. E quando é apresentada contra nós incessantemente a acusação que, de fato, o Cristo tradicional da Igreja envolve uma metamorfose completa do Jesus genuíno, enquanto que a interpretação moderna tem revelado o verdadeiro caráter do Jesus histórico de Nazaré, nós apenas podemos responder que, afinal, historicamente, não é essa concepção moderna sobre Jesus de Nazaré, mas a confissão da Igreja sobre Cristo, a única que tem vencido o mundo, e que, século após século, o melhor e o mais piedoso da nossa raça
tem homenageado ao Cristo da tradição e o tem reconhecido como seu Salvador à beira da morte. Uma teologia sem a autoridade das Escrituras é impotente. Embora desejando nada dever a ninguém, por isso, com sincera apreciação do que é nobre nessas tentativas, estou plenamente firme em minha convicção de que nenhuma ajuda deve ser esperada deste quartel, uma teologia que virtualmente destrói a autoridade das Santas Escrituras como um livro sagrado, que nada vê no pecado, exceto uma falta de desenvolvimento, que reconhece Cristo como nada mais que um gênio religioso de importância central, que vê a redenção como simples reversão de nosso modo subjetivo de pensar e que se satisfaz num misticismo dualisticamente oposto ao mundo do intelecto. Uma teologia como essa é semelhante a uma represa cedendo diante do primeiro assalto da maré invasora. É uma teologia sem controle sobre o povo, uma quase religião absolutamente impotente para restaurar até mesmo uma firmeza temporária, nossa triste, vacilante vida normal. A posição do catolicismo romano. Existem méritos nos esforços do catolicismo? Podemos talvez esperar mais da maravilhosa energia exibida na última metade deste século por Roma? Não vamos rejeitar apressadamente essa questão, embora a história da Reforma tenha estabelecido uma antítese fundamental entre Roma e nós. Não obstante, seria intolerância e miopia menosprezar o real poder que ainda é manifestado na guerra de Roma contra o ateísmo e o panteísmo. Somente a ignorância sobre os exaustivos estudos da filosofia romanista e dos bem-sucedidos esforços de Roma na vida social poderia ser responsável por um julgamento tão superficial. Calvino reconhecia pontos positivos. Em seus dias, Calvino já reconhecia que considerava os crentes romanistas seus aliados contra a tendência do grande abismo. Assim, chamada ortodoxia protestante, precisa apenas assinalar em sua confissão e catecismo as doutrinas de religião e moral que não estão sujeitas à controvérsia entre Roma e nós, para imediatamente perceber que o que temos em comum com Roma diz respeito precisamente àqueles fundamentos de nosso credo cristão, agora assaltados mais ferozmente pelo espírito moderno, nas questões de hierarquia eclesiástica, da natureza do homem antes e depois da queda, da justificação, da missa, da invocação de santos e de anjos, da adoração de imagens, do purgatório e muitas outras, somos tão resolutamente opostos a Roma como nossos pais foram. As linhas de batalha estão claramente demarcadas. Mas não mostra a literatura atual que não existem mais os pontos sobre os quais a luta do século está concentrada? Não são as linhas da batalha traçadas com sangue? O teísmo em oposição ao panteísmo, o pecado em oposição à imperfeição, o divino Cristo de Deus em oposição ao Jesus como mero homem, a cruz como um sacrifício de reconciliação em oposição à cruz como um símbolo de martírio, a Bíblia como dada pela inspiração de Deus em oposição a um produto puramente humano, os 10 mandamentos como ordenados por Deus em oposição a um simples documento arqueológico, as ordenanças de Deus absolutamente estabelecidos em oposição à lei, sempre mutante, e a moralidade tecida pela consciência subjetiva do homem. Nesse entendimento do conflito, o catolicismo é aliado. Então, neste conflito, Roma não é uma antagonista, mas coloca-se ao nosso lado, visto que também reconhece e sustenta a Trindade, a deidade de Cristo, a cruz, como um sacrifício expiador, as Escrituras como a palavra de Deus e os 10 mandamentos como a regra de vida divinamente imposta. Por isso, deixe-me perguntar,
Se os teólogos romanistas erguem a espada para lutar valente e habilmente contra a mesma tendência contra a qual nós pretendemos lutar até a morte, não é parte da sabedoria aceitar a valiosa ajuda de sua elucidação? Calvino, pelo menos, estava acostumado a apelar para Tomás de Aquino. E de minha parte, não estou envergonhado de confessar que em muitos pontos meus conceitos têm sido clarificados com meu estudo dos teólogos romanistas. A esperança, entretanto, não está no catolicismo romano. Contudo, isso de modo algum significa que nossa esperança para o futuro possa ser colocada no esforço de Roma, e que nós, negligentes, possamos esperar sua vitória. Um rápido exame da situação será suficiente para convencer-nos do contrário. Para começar com seu próprio continente, pode a América do Sul suportar por um momento uma comparação com a do Norte? Atualmente, a Igreja Católica Romana é suprema na América do Sul e Central. Ela tem controle exclusivo sobre esse território. O protestantismo nem mesmo é contado como um fator. Aqui, então, é um imenso campo no qual o poder social e político, no qual Roma pode empregar a regeneração de nossa raça, pode manifestar-se livremente. Além disso, um campo no qual ela não é uma recém-chegada, mas tem ocupado por quase 3 séculos. O jovem desenvolvimento do organismo social destes países tem estado sob influência dela. Ela tem permanecido também no controle de sua vida intelectual e espiritual, desde sua libertação da Espanha e Portugal. Além disso, a população destes estados se originou de países europeus, que sempre estiveram sob a influência indisputável de Roma. Os países católicos exemplificam fraqueza econômica. O exame, portanto, é tão completo e claro quanto possível, mas em vão olhamos para esses estados americanos romanistas em busca de uma vida que eleva, desenvolve energia e exerce uma influência exterior saudável. Financeiramente, eles são fracos, comparativamente sem progresso em suas condições econômicas, em sua vida política, apresentam um triste espetáculo de disputa interna sem fim. E se alguém estivesse inclinado a conceber um quadro ideal sobre o futuro do mundo, poderia quase fazer isso imaginando o próprio oposto do que é a situação atual da América do Sul. Nem pode ser pleiteado para se desculpar Roma, que isso é devido a circunstâncias excepcionais, pois, em primeiro lugar, este retardamento político e encontrado não somente no Chile, mas igualmente no Peru, Brasil, bem como na República da Venezuela, enquanto que, passando do novo para o velho mundo, nós chegamos, apesar de nós mesmos, à mesma conclusão. Também, na Europa, a reputação de todos os estados protestantes é alta. A reputação dos países do Sul, que são católicos romanos, está num doloroso descrédito. Assuntos econômicos e administrativos na Espanha e Portugal, e não menos que na Itália, oferecem causa para queixas contínuas. O poder e a influência externas destes países está declinando visivelmente. E o que é mais desencorajador ainda, a infidelidade e um espírito revolucionário têm feito tal incursão nesses países que metade da população, embora ainda nominalmente romanista, na realidade rompeu com toda a verdadeira religião. Isto pode ser visto na França, que é quase completamente católica romana e, todavia, repetidamente, tem votado contra os advogados da religião com esmagadoras maiorias. Fraqueza política. De fato, podemos dizer que, a fim de apreciar as características nobres, eficazes dos romanistas, deve-se observá-los não em seus próprios países, onde estão em declínio, mas no centro da Alemanha protestante, na Holanda protestante e na Inglaterra, e em seu próprio Estados Unidos protestante. Em regiões onde, privado de uma influência controladora, eles se ajuntam à política dos outros
e concentram suas forças como um partido da oposição sob líderes tais como Menem, Wisseman, von Kettler e Windthorst. Obtém nossa admiração pela defesa entusiástica de sua causa. Mas mesmo parte deste testemunho Paratatis, fornecido por Roma, por meio da má administração no sul da Europa e na América do Sul, onde ela tem plena influência, em termos globais, seu poder e influência também estão diminuindo visivelmente. A balança de poder na Europa está agora gradualmente passando para as mãos da Rússia, Alemanha e Inglaterra, dos Estados Unidos, todos Estados Unidos romanistas, e em seu próprio continente os protestantes do norte mantêm a supremacia. Desde 1866, a Áustria está retrocedendo continuamente e com a morte do imperador atual estará seriamente ameaçada com a dissolução. A Itália tentou viver além de seus recursos, esforçou-se para ser um grande poder naval, colonial, e o resultado é que conduziu-se a si mesma à beira da ruína econômica. A Batalha de Adwa desferiu o golpe mortal em mais que suas aspirações coloniais. A Espanha e Portugal perderam absolutamente toda a influência sobre o desenvolvimento social, intelectual e político da Europa. E a França, que apenas há 50 anos fez toda a Europa tremer, o desembainhar de sua espada, agora ela mesma está ansiosamente explorando os livros sibilinos do seu futuro. Até mesmo do ponto de vista estatístico, o poder de Roma está diminuindo o tempo todo. A depressão econômica e moral tem, em mais de um país romanista, causado uma diminuição considerável do índice de natalidade, enquanto que na Rússia, Alemanha, Inglaterra e nos Estados Unidos, a população está crescendo. Em alguns países romanistas, tornou-se quase estacionária. Igualmente, as estatísticas atribuem somente a metade menor da cristandade à Igreja Católica Romana, e é seguro predizer que dentro do próximo meio século sua porção será menos que 40%. Portanto, por mais altamente inclinado que eu possa estar para valorizar o poder inerente da unidade e erudição católica romana para a defesa de muito do que nós também contamos como sagrado, e embora não veja como poderíamos repelir o ataque do modernismo, senão pela ação combinada, todavia não há a mais leve perspectiva de que a supremacia política passará novamente para as mãos de Roma. E mesmo se isso acontecesse, contrariando as expectativas, possivelmente quem poderia regozijar-se quanto à realização do seu ideal, se ele vê as condições agora prevalecentes no sul da Europa e na América do Sul, reproduzidas em outra parte? Catolicismo, uma cosmovisão retrógrada. De fato, podemos até colocá-lo mais fortemente. Isso seria um passo para trás no curso da história. O mundo e o conceito de vida de Roma representam um estágio mais velho e por isso mais baixo de desenvolvimento na história da humanidade. O protestantismo o sucedeu e por isso ocupa um ponto de vista espiritualmente mais elevado. Aquele que não quer ir para trás, mas procura alcançar coisas mais elevadas, deve, portanto, ou defender a cosmovisão outrora desenvolvida pelo protestantismo, ou, por outro lado, pois isso também é concebível, mostrar um ponto de vista ainda mais elevado. O modernismo também não é um avanço em conceito. Então, é isso o que a filosofia moderna posterior de fato presume fazer, reconhecendo Lutero como um grande homem para seu tempo, mas aclamando Kant e Darwin como os apóstolos de um evangelho muito mais rico. Mas não necessitamos detalhar isso, pois nossa própria época, embora grande em invenções, na demonstração dos poderes da mente e energia, não tem avançado um único passo no estabelecimento de princípios, de modo algum tem dado um conceito mais elevado da vida, nem tem produzido para nós maior estabilidade e solidez em nossa existência religiosa e ética, isso é, existência verdadeiramente humana. Ela trocou a fé sólida da Reforma
por hipóteses instáveis, e à medida que aventurou-se sobre um conceito de vida sistematizado e estritamente lógico, não avançou, mas recuou para aquela cultura pagã de tempos pré-cristãos, dos quais Paulo testifica que Deus envergonhou pela loucura da cruz. Portanto, não deixe alguém dizer: vocês que protestam contra um retorno para Roma, vocês mesmos não têm o direito de permanecer no protestantismo, porque a história não vai para trás, pois depois dele veio o modernismo. A pertinência de uma objeção como esta deve ser negada, visto que muita argumentação não é refutada, que o avanço material do nosso século nada tem em comum com o avanço na questão dos princípios éticos, e que o modernismo nos oferece não é moderno, mas ao contrário, muito antigo, nem posterior, mas anterior ao protestantismo, voltando para os estoicos e a Epicuro. A esperança no protestantismo, a linha prática do protestantismo. Portanto, somente junto às linhas do protestantismo pode ser tentado um avanço bem-sucedido, e de fato, sobre essas linhas, a salvação é atualmente buscada por duas tendências diferentes, ambas as quais devem conduzir o amargo desapontamento. A primeira dessas é prática, a outra é mística em caráter, sem esperança de defesa contra a crítica moderna e ainda menos contra a crítica do dogma. A primeira, a tendência prática, defende que os cristãos não podem fazer nada melhor do que recorrer a todos os tipos de obras cristãs. Seus devotos ficam confusos quanto a qual atitude assumir para com as Escrituras. Eles se tornaram alienados do dogma, mas o que deve impedir tais crentes hesitantes de sacrificar suas aparências e seu ouro à causa da filantropia, evangelismo e missões? Isso até mesmo oferece uma tripla vantagem. Ela une cristãos de todos os tons de opinião, alivia muito a miséria e tem uma atração conciliatória para o mundo não cristão. Cristianismo não é só prática, mas também doutrina objetiva. Certamente, essa propaganda por meio da ação deve ser agradecida e simpaticamente saudada. De fato, no século que passou, a atividade cristã foi muitíssimo limitada, e um cristianismo que não prova seu valor na prática degenera-se em escolasticismo seco e conversa fiada. Seria um equívoco, contudo, supor que o cristianismo pode ser confinado dentro dos limites de uma manifestação prática como essa. Nosso Salvador curou os doentes e alimentou os famintos, mas a coisa predominante em seu ministério foi, afinal de contas, que em estrita fidelidade às Escrituras do Velho Pacto, ele abertamente proclamou a própria divindade e mediação, a expiação dos pecados pelo seu sangue e sua vinda para julgar. De fato, nenhum dogma central jamais foi confessado pela Igreja de Cristo que não tenha sido a definição intelectual do que Cristo proclamou sobre sua própria missão ao mundo e sobre o mundo ao qual ele foi enviado. Ele curou o corpo do doente, mas ainda mais verdadeiramente dedicou-se a nossas feridas espirituais, resgatou-nos do paganismo e do judaísmo e transportou-nos para um mundo de convicções totalmente novo, do qual ele mesmo, como Deus designado Messias, constituía o centro. Ademais, no que diz respeito à nossa disputa com Roma, não deveríamos perder de vista o fato de que nas obras cristãs e na devoção ela ainda nos deixa para trás. Não somente isso, devemos reconhecer sem reservas que até mesmo o mundo incrédulo está começando a rivalizar-nos e que nas ações de filantropia ele tenta mais e mais nos surpreender. Nas missões, sem dúvida, o incrédulo não segue nossas pegadas, mas imploro como podemos nós continuar a promover missões a menos que tenhamos um evangelho bem definido para pregar? Ou é possível imaginar algo mais monstruoso que os assim chamados missionários liberais, pregando somente humanidade e piedade incolor e sendo recebidos pelos sábios pagãos
com a resposta de que eles mesmos, em seus círculos cultos, nunca ensinaram ou creram em qualquer outra coisa senão exatamente nesse humanismo moderno. A linha mística do protestantismo. Talvez a outra tendência, a mística, possua um poder de defesa mais forte? Que pensador ou estudante de história afirmaria isso? Sem dúvida, o misticismo irradia um fervor que aquece o coração. E ai do gigante do dogma e do herói da ação que são estranhos à sua profundidade e ternura. Deus criou a mão, a cabeça e o coração. A mão para a ação, a cabeça para o mundo, o coração para o misticismo. Rei na ação, profeta na confissão e sacerdote no coração. O homem deve permanecer neste triplo ofício diante de Deus. E um cristianismo que negligencia o elemento místico cresce frígido e congela-se. Portanto, devemos nos considerar felizes quando uma atmosfera mística nos envolve, fazendo-nos respirar o refrescante ar perfumado da primavera. Através dela, a vida torna-se mais verdadeira, mais profunda e mais rica. Cristianismo não é só misticismo, mas realidade positiva. Mas seria um triste equívoco supor que o misticismo, tomado por si mesmo, possa efetuar uma reversão na tendência da época. Não é Bernardo de Claraval, mas Tomás de Aquino. Não é Tomás de Kempis, mas Lutero, que tem governado a disposição dos homens. Em sua própria natureza, o misticismo é segregativo e se esforça muito para evitar o contato com o mundo exterior. Sua própria força encontra-se na vida interiorizada da alma e, por isso, não pode tomar uma posição positiva. Ele flui ao longo de um leito subterrâneo e não mostra as linhas claramente demarcadas por cima da terra. O que é pior, a história prova que todo misticismo unilateral sempre se torna mórbido e finalmente se degenera no misticismo da carne, estarrecendo o mundo com sua infâmia moral. Prática e mística não substituem a verdade da salvação. Consequentemente, embora me alegre com o reavivamento de ambas as tendências, prática e mística, ambas resultarão em perda em vez de ganho, se for esperado que compensem o abandono da verdade da salvação. O misticismo é doce e as obras cristãs são preciosas, mas a semente da igreja, tanto no nascimento do cristianismo como na época da reforma, foi o sangue dos mártires, e nossos santos mártires não derramaram seu sangue pelo misticismo nem por projetos filantrópicos, mas por causa de convicções que dizem respeito à aceitação da verdade e à rejeição do erro. Viver com consciência é quase prerrogativa divina do homem, e somente da clara, não obscura visão da consciência procede a palavra poderosa que pode fazer o tempo inverter sua corrente e promover uma revolução na disposição do mundo. Portanto, é enganar-se a si mesmo, e somente a si mesmo, quando estes cristãos práticos e místicos creem que podem fazer isso sem uma vida cristã e uma cosmovisão própria deles. Ninguém pode fazê-lo sem essas coisas. Todo aquele que pensa que pode abandonar as verdades cristãs e livrar-se do catecismo da reforma, inadvertidamente dá ouvidos a hipóteses da cosmovisão moderna e, sem saber a que distância já foi arrastado, acredita no catecismo de Rousseau e Darwin. A solução no caminho do calvinismo. Calvinismo, biocosmovisão própria, lógica consistente. Por essa razão, não vamos parar no meio do caminho. Tão verdadeiramente quanto cada planta tem uma raiz, do mesmo modo, um princípio verdadeiramente esconde-se sob cada manifestação da vida. Estes princípios estão interligados e têm sua raiz comum num princípio fundamental, e a partir deste último é desenvolvido lógica e sistematicamente todo o conjunto de conceitos governantes e concepções que irão compor nossa vida e cosmovisão. Com uma biocosmovisão coerente como esta,
apoiando-se firmemente sobre seu princípio e autoconsistente em sua esplêndida estrutura, o modernismo agora enfrenta o cristianismo. E contra este perigo mortal, vocês cristãos não podem defender com sucesso seu santuário, exceto colocando em posição a tudo isso uma biocosmovisão própria de vocês, fundamentada tão firmemente sobre a base de seu próprio princípio, elaborada com a mesma clareza e brilhante numa lógica igualmente consistente. A necessidade de retorno ao calvinismo. Isso não é obtido nem pelas obras cristãs, nem pelo misticismo, mas somente voltando em nossos corações cheios de ardor místico e nossa fé pessoal manifestando-se em fruto abundante para aquele ponto decisivo na história e no desenvolvimento da humanidade que foi alcançado na Reforma. E isso é equivalente a um retorno ao calvinismo. Não há escolha aqui. O socianismo sofreu morte vergonhosa. O anabatismo pereceu em selvagens orgias revolucionárias. Lutero nunca desenvolveu seu pensamento fundamental e o protestantismo, tomado em um sentido geral, sem qualquer diferenciação a mais, ou é uma concepção puramente negativa, sem conteúdo, ou é um nome semelhante ao camaleão que os negadores do Deus-homem gostam de adotar como seu escudo. Somente sobre o calvinismo pode ser dito que consistente e logicamente levou até o fim as linhas da reforma, estabeleceu não apenas igrejas, mas também estados, colocou sua marca sobre a vida social e pública e assim, no sentido pleno da palavra, criou para toda a vida do homem um mundo de pensamento inteiramente próprio dele. Os efeitos dos equívocos do luteranismo. Estou convencido de que, após o que disse em minhas primeiras palestras, ninguém me acusará de menosprezar o luteranismo. Todavia, o Império Alemão atual tem fornecido nada menos que 3 vezes um exemplo dos meus efeitos secundários dos equívocos aparentemente leves de Lutero. Lutero estava enganado ao reconhecimento do soberano da terra como a cabeça da igreja estabelecida, e o que temos sido chamados a testemunhar como um resultado disso acerca do excêntrico imperador da Alemanha? Para começar, que Stocker, o líder da democracia cristã, foi mandado embora de sua corte simplesmente porque este corajoso defensor da liberdade das igrejas apenas expressou o desejo de que o imperador deveria abdicar de seu episcopado-chefe. Contigo que na partida da esquadra alemã para a China, o príncipe Henri da Rússia foi instruído a levar para o Oriente distante não o evangelho cristão, mas o evangelho imperial. Mais recentemente, ele pediu a seus súditos leais para serem fiéis no cumprimento de seus deveres, recomendando como motivo que após a morte deveriam comparecer diante de Deus e seu Cristo. Não, mas diante de Deus e o grande imperador. Finalmente, o banquete de Westfalia, que a Alemanha deveria continuar seus labores imperturbavelmente sobre a bênção da paz, ele conclui paz imposta pela mão estendida do grande imperador que aqui permanece acima de nós. Sempre será observada a mais corajosa usurpação do cesarismo sobre a essência da religião cristã. Essas coisas, como vocês veem, estão longe de serem insignificantes. Antes, elas tocam princípios de aplicação mundial, pelos quais nossos antepassados lutaram suas grandes batalhas. Sou tão avesso à reprimitivização como qualquer homem, mas a fim de colocar princípio em oposição a princípio, cosmovisão em oposição à cosmovisão, para a defesa do cristianismo, somente ali encontra-se pronto para aquele que é um autêntico protestante, o princípio calvinístico como o único fundamento digno de confiança sobre o qual construir. O que significa um retorno ao calvinismo? Não significa subscrição ampla às confissões reformadas. O que então devemos entender por este retorno ao calvinismo? Seria minha intenção que todos os crentes protestantes
deveriam subscrever, quanto mais cedo melhor, os símbolos reformados, e deste modo toda multiformidade eclesiástica seria absorvida pela unidade da organização eclesiástica reformada? Estou longe de nutrir um desejo tão rude, tão ignorante e tão anti-histórico. Naturalmente, em cada convicção, em cada confissão, existe um motivo para um propagandismo absoluto e incondicional. E a palavra de Paulo a Agripa, assim, Deus permita que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. Deve continuar sendo o desejo sincero, não somente de todo bom calvinista, mas de cada um que pode gloriar-se numa convicção firme e imóvel. Mas um desejo tão ideal do coração humano nunca pode ser realizado nessa nossa dispensação. Antes de mais nada, nenhum padrão reformado, nem mesmo o mais puro, é infalível, como era a palavra de Paulo. Então, novamente, a confissão calvinista é tão profundamente religiosa, tão altamente espiritual, que, excetuando sempre os períodos de profunda comoção religiosa, ela nunca será compreendida pela maioria do povo, mas marcará, com o senso de sua inevitabilidade, somente um círculo relativamente pequeno. Além disso, nossa unilateralidade inata, necessariamente, sempre levará à manifestação da Igreja de Cristo em muitas formas. E por último, mas não menos importante, a absorção por uma igreja de membros de outra, numa larga escala, somente pode acontecer em momentos críticos da história. No curso ordinário das coisas, 80% da população cristã morre na igreja em que nasceu e foi batizada. Ademais, tal identificação de meu programa com a absorção de uma igreja por outra discordaria de toda a tendência do meu argumento. Tenho recomendado a vocês o calvinismo da história, não eclesiasticamente confinado a um círculo restrito, mas como um fenômeno de importância universal. 4 pontos de identificação. Portanto, o que eu peço pode principalmente ser reduzido aos 4 pontos seguintes. Primeiro, que o calvinismo não seja mais ignorado onde ele existe, mas seja fortalecido onde sua influência continua. Segundo, que o calvinismo seja feito novamente um objeto de estudo a fim de que o mundo exterior possa vir a conhecê-lo. Terceiro, que seus princípios sejam novamente desenvolvidos de acordo com as necessidades de nosso tempo e consistentemente aplicados aos vários campos da vida. Quarto, que as igrejas que ainda reivindicam confessá-lo deixem de sentir vergonha de sua própria confissão. O calvinismo não deve mais ser ignorado, mas fortalecido. Então, primeiramente, o calvinismo não deveria mais ser ignorado onde ele ainda existe. Ao contrário, deveria ser fortalecido onde suas influências históricas ainda são manifestas. Um apontamento detalhado dos traços que o calvinismo tem deixado para trás por toda parte na vida social e política, na vida científica e estética, até mesmo com algum grau de perfeição, por si mesmo, exigiria um estudo mais amplo do que poderia ser cogitado no rápido curso de uma palestra. Permitam-me, portanto, dirigindo-me a uma audiência americana, mostrar um único traço em sua própria vida política. Já observei em minha terceira palestra como no preâmbulo de muitas de suas constituições, embora usando um conceito decididamente democrático, contudo, seu fundamento foi não o ponto de vista ateísta da Revolução Francesa, mas a confissão calvinista da suprema soberania de Deus, às vezes até mesmo em termos que correspondem literalmente às palavras de Calvino, como mostrei. Nenhum traço deve ser encontrado entre vocês daquele anticlericalismo cínico que se identifica com a própria essência da democracia revolucionária na França e em qualquer outra parte. Quando o seu presidente proclama o Dia Nacional de Ação de Graças, ou quando as casas do Congresso, reunidas em Washington, são iniciadas com oração, é sempre uma nova evidência que dentro da democracia americana ainda corre uma disposição que, tendo nascido dos pais peregrinos, ainda exerce seu poder nos dias de hoje.
até mesmo seu sistema escolar comum, visto que é abençoado com a leitura da Escritura, iniciado com oração, aponta para semelhante origem calvinista, embora com descrente nitidez. Similarmente, na origem de sua educação universitária, nascendo em grande parte da iniciativa individual, no caráter descentralizado e autônomo de seu governo local, na sua rigorosa, todavia, não nomística observância do sábado, no respeito que é mantido entre vocês para com a mulher, sem cair na deificação parisiense do sexo, em seu sentido de domesticidade, da intimidade de seus laços familiares, em sua defesa da liberdade de expressão e em sua ilimitada consideração pela liberdade de consciência. Em tudo isso, sua democracia cristã está em direta oposição à democracia da Revolução Francesa e, historicamente também, é demonstrável que vocês devem isso ao calvinismo e tão somente a ele. Mas vejam só, enquanto vocês gozam dessa maneira os frutos do calvinismo e enquanto, mesmo fora de suas fronteiras, o sistema constitucional de governo preserva a honra nacional como consequência do combate calvinista, é amplamente sussurrado que todas essas coisas devem ser consideradas bênçãos do humanismo e dificilmente alguém pensa em distinguir nelas os efeitos secundários do calvinismo, sendo crido que este último leva uma vida prolongada somente em uns poucos círculos petrificados dogmaticamente. O que eu exijo então, e exijo como um direito histórico, é que este ignorar ingrato do calvinismo chegue a um fim, que a influência que exerceu receba novamente atenção, onde ele ainda continua estampado sobre a verdadeira vida de hoje, e que onde os homens de uma tendência totalmente diferente, despercebidamente, desviariam a corrente da vida para os canais revolucionários franceses ou panteísta alemão. Vocês, no seu lado das águas, e nós do nosso, deveríamos nos opor com toda a força a tal falsificação dos princípios históricos de nossa vida. O calvinismo deve ser feito em objeto de estudo. Em segundo lugar, afirmo que podemos estar habilitados a fazer isso por meio de um estudo histórico dos princípios do calvinismo. Não há amor sem conhecimento, e o calvinismo perdeu seu lugar no coração das pessoas. Ele está sendo advogado somente de um ponto de vista teológico, e mesmo assim, muito unilateralmente e simplesmente como um lado da questão. A razão disso eu apontei em minha palestra anterior. Desde que o calvinismo surgiu, não de um sistema abstrato, mas da própria vida, ele nunca foi apresentado como um todo sistemático no século de sua aurora. A árvore floresceu e produziu seus frutos, mas sem que alguém fizesse um estudo botânico de sua natureza e crescimento. O calvinismo, em sua origem, mais agiu do que argumentou. Mas este estudo não pode mais ser retardado. Tanto a biografia como a biologia do calvinismo devem ser agora completamente investigadas e bem estudadas, ou, com nossa falta de autoconhecimento, seremos desviados para um mundo de conceitos que está mais em desacordo do que em consonância com a vida da nossa democracia cristã e separados da raiz da qual outrora florescemos tão vigorosamente. O calvinismo deve ser desenvolvido e aplicado às necessidades. Somente por meio de estudo semelhante, tornar-se-á possível o que chamo, em terceiro lugar, o desenvolvimento dos princípios do calvinismo de acordo com as necessidades de nossa consciência moderna e sua aplicação a cada departamento da vida. Não excluo a teologia disto, pois ela também exerce sua influência sobre a vida em todas as suas ramificações, e é, portanto, triste ver como até mesmo a teologia das igrejas reformadas tem sofrido influência de sistemas totalmente estranhos em tantos países. Mas aconteça o que acontecer, a teologia é a única das muitas ciências que exige tratamento calvinista. A filosofia, a psicologia, a estética, a jurisprudência, as ciências sociais, a literatura e, igualmente,
as ciências médicas e naturais, cada uma e todas elas, quando concebidas filosoficamente, voltam aos princípios e até mesmo a questão deve necessariamente ser colocada com seriedade muito mais penetrante do que até agora, quer os princípios ontológicos ou antropológicos que reinam supremos no método atual dessas ciências estejam em harmonia com os princípios do calvinismo ou discordem de sua própria essência. O calvinismo não deve ser motivo de vergonha nas igrejas que o professam em suas confissões. Finalmente, adicionarei a essas 3 exigências, historicamente justificadas para mim, ainda uma quarta, que aquelas igrejas que reivindicam professar a fé reformada deixem de sentir vergonha desta confissão. Vocês têm ouvido quão extensa é a minha concepção e quão amplos são os meus conceitos, mesmo na questão da vida eclesiástica. Eu vejo a salvação desta vida da igreja somente no livre desenvolvimento. Exalto a multiformidade e saúdo nela um estágio mais alto de desenvolvimento. Até mesmo para a igreja que tem a confissão mais pura, eu não dispensaria a ajuda de outras igrejas a fim de que a sua inevitável unilateralidade pudesse assim ser completada. Mas o que sempre me encheu de indignação foi ver uma igreja ou encontrar o oficial de uma igreja com a bandeira enrolada ou escondida sob o traje do ofício, em vez de estendida corajosamente para mostrar suas gloriosas cores na brisa. O que uma pessoa confessa ser a verdade, deve também ousar praticar em palavra, ação e em todo o modo de vida. Uma igreja calvinista na origem e ainda reconhecível por sua confissão calvinista, mas que carece de coragem, não somente isso, que ao contrário, não sente mais o impulso para defender essa confissão corajosa e bravamente contra todo o mundo, tal igreja não desonra o calvinismo, mas a si mesma. Admito até mesmo que a autêntica igreja reformada possa ser pequena e pouca em número. Tais igrejas sempre provarão ser indispensáveis para o calvinismo. E aqui também a pequenez da semente não precisa perturbar-nos, se tão somente essa semente for sadia e perfeita, impregnada com vida produtiva e irreprimível. Conclusão. A importância da doutrina da eleição. E assim, minha palestra dirige-se rapidamente para seu fim. Mas antes de concluir, sinto que uma questão continua a exigir uma resposta, a qual, consequentemente, não me recusarei encarar, a saber, o abandono ou a manutenção da doutrina da eleição. A isso, permitam-me contrastar com essa palavra eleição uma outra palavra que difere desta numa única letra. Nossa geração faz ouvido de mercador à eleição, mas cresce loucamente entusiasmada por seleção. Como então podemos formular o enorme problema que jaz escondido atrás dessas 2 palavras? E em que particular difere a solução deste problema como apresentada por essas 2 fórmulas quase idênticas? De onde procedem as diferenças? O problema diz respeito à questão fundamental. De onde procedem as diferenças? Por que não é tudo semelhante? Por que razão é que uma coisa existe em um estado, outra em outro? Não há vida sem diferenciação e não há diferenciação sem desigualdade. A percepção das diferenças é a própria fonte de nossa consciência humana. Os princípios causativos de tudo quanto existe cresce e desenvolve, em resumo, o motivo principal de toda vida e pensamento. Portanto, estou justificado ao afirmar que, no fim, todos os outros problemas podem ser reduzidos a este único. Por que razão existem essas diferenças? Por que motivo existe a dessemelhança, a heterogeneidade da existência, da gênese e da consciência? Para colocar isso concretamente, se vocês fossem uma planta, prefeririam ser uma rosa em vez de um cogumelo? Se fossem insetos, uma borboleta em vez de uma aranha? Se fossem pássaros, uma águia em vez de uma coruja? Se fossem um grande vertebrado, um leão em vez de uma hiena? E novamente, sendo o homem rico em vez de pobre, talentoso em vez de obtuso, da raça ariana
em vez de Hotentote. A solução inadequada da teoria da seleção. Entre todas essas coisas, há diferenciação, grande diferenciação. Então, diferenças por toda parte, diferenças entre um ser e outro, e também que tais diferenças igualmente envolvem em quase todas as instâncias preferenciais. Quando o falcão arranca e rasga a pomba, por que razão é que essas duas criaturas estão em tanta oposição e são diferentes uma da outra? Essa é a única questão suprema no reino vegetal e animal. Na vida social entre os homens, e é por meio da teoria da seleção que nossa presente época tenta solucionar este problema dos problemas. Até mesmo as células simples pressupõem diferenças, elementos mais fracos e mais fortes. O mais forte vence e o mais fraco e a aquisição. O mais forte vence e o mais fraco, e a aquisição é acumulada numa potência mais elevada de ser. Ou, se o mais fraco ainda mantém sua subsistência, a diferença será manifesta mais adiante no curso da própria luta. Ora, a folha de grama não está consciente disso, e a aranha continua apanhando a mosca, o tigre matando o veado, e nesses casos, o mais fraco não se apercebe de sua própria miséria. Mas nós, homens, estamos claramente cônscios dessas diferenças e por isso não podemos evitar a questão: se a teoria da seleção é uma solução projetada para conformar o mais fraco, a criatura menos ricamente dotada com sua existência. Deverá ser reconhecido que em si mesma essa teoria nada pode senão incitar uma luta muito mais furiosa, como a Lasciate Ogni Speranza Voite Netrate, para ser o mais fraco, contra a ordenança da crença de que o mais fraco deverá sucumbir ao mais forte, de acordo com o sistema de eleição. Nenhuma luta pode ser útil. A conformação, não nascendo dos fatos, deveria, portanto, nascer do conceito. Mas qual é o conceito aqui? Não é que, onde essas diferenças outrora se estabeleceram e seres altamente diferenciados aparecem, elas são ou o resultado do acaso ou então a consequência necessária das forças naturais cegas? Agora, devemos crer que a humanidade sofredora será reconciliada com seus sofrimentos por meio de uma solução como esta? Entretanto, dou as boas-vindas ao progresso dessa teoria da seleção e admiro a penetração e poder de pensamento dos homens que a recomendam para nós. Não certamente por causa do que ela apresenta como verdade, mas porque reuniu coragem para atacar mais uma vez o mais fundamental de todos os problemas, e assim alcança a mesma profundidade de pensamento a qual Calvino corajosamente desceu. A solução apresentada pela doutrina da eleição. Pois este é precisamente o alto significado da doutrina da eleição. Já 3 séculos antes, com este dogma, o calvinismo ousou encarar este mesmo problema predominante, solucionando-o, contudo, não no sentido de uma seleção cega, ativa nas células inconscientes, mas honrando a escolha soberana daquele que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. A determinação da existência de todas as coisas a serem criadas, do que deve ser camélia ou ranúnculo, rouxinol ou corvo, cervo ou porco. Igualmente, entre os homens, a determinação de nossa própria aparência, se alguém deve nascer menino ou menina, rico ou pobre, obtuso ou inteligente, branco ou amarelo, ou até mesmo como Abel ou Caim, é a mais tremenda predestinação concebível no céu e na terra, e ainda a vemos acontecendo diante dos nossos olhos a cada dia, e nós mesmos estamos sujeitos a ela em toda a nossa personalidade, em toda a nossa existência, em nossa própria natureza, sendo nossa posição na vida inteiramente dependente dela. Essa predestinação, todo abrangente, o calvinista coloca não nas mãos do homem, e menos ainda nas mãos de uma força natural cega, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso,
soberano Criador e possuidor do céu e da terra. E é na figura do oleiro e do barro que a Escritura, desde o tempo dos profetas, tem exposto para nós essa eleição predominante. Eleição na criação, eleição na providência e do mesmo modo, eleição também para a vida eterna, eleição no reino da graça, bem como no reino da natureza. Comparando eleição e seleção. Então, quando comparamos esses dois sistemas, de seleção e eleição, a história não mostra que a doutrina da eleição, século após século, tem restabelecido a paz e a conformação ao coração do crente sofredor, e que todos os cristãos sustentam a eleição como fazemos, tanto na criação como na providência, e que o calvinismo afasta-se das outras confissões cristãs somente nesse aspecto, que procurando unidade e colocando a glória de Deus acima de todas as coisas, ele ousa estender o mistério da eleição à vida espiritual e para a esperança pela vida por vir. O conflito fundamental, cristianismo versus paganismo. Então, isso é o que a mesquinhez dogmática calvinista significa. Ou melhor, pois os tempos são muito sérios para a ironia ou piada, que todo cristão que ainda não pode abandonar suas objeções, ao menos coloque esta tão importante questão para si mesmo. Sei eu de uma outra solução para esse problema mundial fundamental que me capacite a defender melhor minha fé cristã nessa hora de conflito muito forte contra o paganismo renovado, o qual acumula suas forças e avança dia a dia. Não esqueça que o contraste fundamental sempre foi, ainda é e será até o fim, cristianismo e paganismo, os ídolos ou o Deus vivo. Cristo anuncia um último sangrento conflito. Por enquanto, há uma verdade profundamente sentida no drástico quadro pintado pelo imperador alemão, representando o budismo como o futuro inimigo. Uma cortina hermeticamente puxada esconde o futuro, mas Cristo nos prometeu em Patmos a aproximação de um último e sangrento conflito. E mesmo agora, o desenvolvimento gigante do Japão, em menos de 40 anos, tem enchido a Europa com medo sobre qual calamidade poderia estar reservada a nós na astúcia da raça amarela, que forma uma porção tão grande da família humana. E Gordon não testifica que seus soldados chineses, com quem ele derrotou os Taipings, se apenas bem treinados e comandados, constituíram-se no mais esplêndido soldado que ele jamais comandou. A questão asiática é, de fato, da mais séria importância. O problema do mundo teve sua origem na Ásia, e na Ásia será encontrada sua solução final. E tanto no desenvolvimento técnico e material, como no resultado, tem se mostrado que nações pagãs, assim que despertam e levantam-se de sua letargia, rivalizam-nos quase instantaneamente. A cristandade está desunida. Certamente, este perigo seria muito menos ameaçador caso a cristandade, tanto no Velho como no Novo Mundo, permanecesse unida ao redor da cruz, exclamando cânticos de louvor ao seu rei e pronta para avançar para o conflito final, como nos dias das cruzadas. Mas como se o pensamento pagão, a aspiração pagã, os conceitos pagãos estão ganhando terreno até mesmo entre nós e penetrando até o próprio coração da geração nascente? Não têm os armênios exatamente porque a solidariedade cristã se tornou tão tristemente enfraquecida, sido desprezados e covardemente abandonados à sorte do assassínio. Os gregos não foram esmagados pelos turcos enquanto falecia Gladstone, o estadista cristão, politicamente um calvinista convicto que teve a coragem de estigmatizar o sultão como o grande assassino. Consequentemente, deve ser sustentada uma determinação radical. Meias medidas não podem garantir o resultado desejado. Superficialidade não nos vigora para o conflito. Princípio deve novamente dar testemunho contra princípio, cosmovisão contra cosmovisão, disposição contra disposição.
E aqui deixemos aquele que sabe falar melhor. Mas, quanto a mim, não sei de baluarte mais forte e mais firme do que o calvinismo, contanto que seja tomado em sua formação sadia e vigorosa. Deus, soberanamente, pode modificar o conceito dos homens. E se você replica meio zombeteiramente, se sou realmente simples o bastante para esperar de alguns estudos calvinistas uma inversão na cosmovisão cristã, então minha resposta é a seguinte: o avivamento da vida não vem de homens, é prerrogativa de Deus e é devido somente à sua soberana vontade, quer a maré da vida religiosa esteja alta em um século ou esteja baixa no seguinte. No mundo moral também temos um tempo de primavera, quando tudo brota e explode em vida, e novamente o frio do inverno, quando todos os rios vitais congelam e toda a energia religiosa fica petrificada. A necessidade do Espírito vivificante de Deus. Ora, o período em que vivemos é, sem dúvida, de baixo declínio religioso. A menos que Deus envie seu Espírito, não haverá retorno e terrivelmente rápida será a descida das águas. Mas vocês recordam da harpa eólica que os homens colocavam fora de sua casamata para que a brisa a fizesse produzir música. Até o vento soprar, a harpa permanecia em silêncio, ao passo que, mais uma vez, ainda que o vento começasse, se a harpa não se encontrasse de prontidão, o sussurro da brisa podia ser ouvido, mas nenhuma simples nota da música celeste deleitaria o ouvido. Agora, deixemos o calvinismo ser nada mais do que esta harpa eólica, absolutamente impotente como ela está, sem o Espírito vivificante de Deus. Ainda sentimos ser nosso dever, dado por Deus, conservar nossa harpa, suas cordas afinadas corretamente, pronta na janela do Santo Deus de Sião, esperando o sopro do Espírito. Terminamos aqui a leitura do livro Calvinismo, o canal em que se moveu a reforma do século XVI, enriquecendo a vida cultural e espiritual dos povos que o adotaram, o sistema que hoje a Igreja Cristã deve reconhecer como bíblico. Do Dr. Abraham Kuyper.